Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa maravilha que é Caderno Proibido, da autora ítalo-cubana Alba de Céspedes, autora que foi uma das inspirações da nossa querida escritora Elena Ferrante e que é mais uma italiana que me fascina. Eu não sei o que acontece com o vinho, a água que essas italianas bebem, porque não tem uma italiana que me decepcione. Todos os livros das italianas que eu leio nos últimos tempos, acho que nos últimos 3 anos, são maravilhosos. Então, assim, salve Elena Ferrante também por ajudar na popularização dessas escritoras. Eu sei que elas não eram publicadas só depois, né, não passaram a ser publicadas só depois da Ferrante, mas acho que elas ficaram um pouquinho mais interessantes, vamos dizer assim, para o público e para as editoras depois da Elena Ferrante, né? Então agora a gente tá aí com esse boom de autores italianos, pelo menos na minha bolha, e ele tem sido maravilhoso, né? Não foi diferente com esse livro que realmente me deixou muito impressionada. Esse é um livro que foi publicado em 1952, ele sai primeiramente numa revista e depois ele é compilado num livro em 52. A Alba foi uma autora que escreveu muitos romances, contos, ela foi roteirista também, escreveu para o cinema, para o teatro, e também esteve associada a publicações antifascistas. E esse é um romance diarístico. Aqui a gente vai acompanhar a escrita diarística durante um período menor que um ano de uma mulher chamada Valéria Cossati, que tem 43 anos. Essa mulher, num domingo, ela vai a uma tabacaria para comprar cigarros para o seu marido, e lá ela vê um caderno, ela quer comprar o caderno, e o vendedor diz que não, que naquele dia é proibido. O que eu confesso que não entendi muito bem porque que era proibido vender um caderno. Eu não sei se era proibido no domingo ou se era proibido o Herol. Então por que o caderno tá na vitrine? Não sei. Vai ver, era só naquele dia que era proibido. Mas enfim, e aí ela fala, não, mas eu preciso muito desse caderno. E o vendedor fala pra ela, tá bom, então esconde aí no casaco, e ela consegue comprar esse caderno. A gente vai percebendo ao longo das entradas desse diário que a Valéria é uma mulher oprimida, no sentido da expressão dentro da sua família. A ideia de que a família dela descubra que ela tem um diário e que ela tá escrevendo sobre a vida dela, que ela tem uma vida íntima sobre a qual refletir, é ridícula para a família dela. Então a gente vai vendo que ela vai escondendo. Esse caderno, ele não é só proibido no sentido da compra, das condições de compra. Ele vai sendo proibido na medida em que é algo impensável para a família dela que essa mulher tenha uma interioridade sobre a qual refletir, que ela tenha, sei lá, inteligência. O caderno também vai se tornando proibido por outras questões que eu vou discutir mais à frente. A Valéria é uma mãe clássica dessas que valorizam muito a família, uma pessoa com inclinações sacrificiais e que idealiza muito esse papel da mãe ali, da cuidadora da família. Ela é uma grande mãezona não só para os seus filhos, mas também para o seu marido. As condições dessa família são um pouco curiosas. Eles estão ali na década de 50, depois do pós-guerra, e ela tem de trabalhar, porque o marido dela trabalha no banco, mas o dinheiro dele não é suficiente para sustentar a família toda, que além deles dois como casal, tem um casal de filhos. A Valéria, então, vai trabalhar num escritório onde ela faz ali trabalhos de datilógrafa, estenógrafa, tradutora, contabilista, o que já demonstra parte da sua inteligência, ainda que a família dela não se sinta particularmente impressionada com esse tipo de trabalho que ela faz. Só que além de ela sair de casa e trabalhar e trazer esse dinheiro para casa para ajudar nas contas da família, não só a profissão dela não é considerada, é como se o fato de ela trabalhar fosse só uma circunstância emergencial, e ela não é desobrigada de nenhuma das suas funções domésticas. Então, apesar de ela passar o dia inteiro na rua trabalhando igual o marido dela, também é ela que arruma, também é ela que cozinha, também é ela que cuida dos filhos. Ou seja, uma mulher com dupla jornada, uma mulher com uma vida extremamente sacrificial, que tem pouquíssimo tempo para pensar. Ela, no entanto, idealiza esse papel de mãe. Mas o encontro com esse caderno, quando ela vê esse caderno nesse momento sozinha, na rua, na tabacaria, algo sai do controle dentro dela. Alguma coisa ali se desarranja, escapa a essa contenção a que ela está acostumada, a esse excesso de regras, a esse excesso de tradições, né, de mãe católica, de família tradicional. Ela sabe que precisa desse caderno e que ela vai escrever ali coisas complicadas. Na página 36, ela diz assim: minha vida sempre me pareceu meio insignificante, sem acontecimentos notáveis além do casamento e o nascimento das crianças. Mas desde que por acaso comecei a manter um diário, percebo que uma palavra, um tom, podem ser tão importantes ou até mais, quanto os fatos que estamos habituados a considerar como tais. Aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias talvez seja aprender a compreender realmente o significado mais recôndito da vida. Mas não sei se isso é um bem.
Temo que não. A gente vai percebendo que com essa prática da escrita, essa escrita que ela faz sozinha, que ela faz escondida da família, altas horas da noite, ela esconde o caderno para ninguém encontrar, é uma escrita que vai ajudá-la a prestar atenção nas coisas. Então, ela vai tomando consciência de várias coisas que pareciam estar ali meio que recalcadas por ela própria, coisas que ela não queria perceber, que ela escolhia não perceber, no afã de realizar esse ideal de maternidade. A Valéria tem 43 anos, mas apesar disso, a família dela já está tratando, né? Os 2 filhos dela estão na universidade estudando direito, se preparando para fazer determinados exames, enfim, já pensando em trabalho. A família dela a considera uma mulher velha, no fim da vida. E eles também a subestimam bastante intelectualmente. Na página 72, por exemplo, ela diz assim: se dissesse que estou pensando em um problema moral ou religioso ou político, sei lá, eles começariam a rir, caçoando afetuosamente de mim, como fizeram na noite em que afirmei meu direito a ter um diário. Mas como alguém pode se regular segundo certas normas se nunca pensa nelas? O livro, então, é construído de modo a que o leitor perceba a diferença gritante que há entre a mulher inteligentíssima que escreve esse diário e entre a mulher mansa, submissa, sacrificial, que serve a própria família, que é o modo como a família dela a vê. Na página 83, por exemplo, ela diz assim: Michele, que é o marido dela, Michele mal me escuta quando falo do meu trabalho. Creio que nem sabe em que consiste exatamente, embora muitas vezes eu tenha repetido que hoje em dia não sou mais uma simples funcionária. Mas se falo dessas coisas, todos prestam tão pouca atenção que eu logo me calo e quase me envergonho. Ninguém considera o que eu faço, nem minhas responsabilidades. Parece que todo dia eu saio em determinado horário por capricho. E que a cada vez que trago para casa o salário, no fim do mês, é como se tivesse ganhado na loteria. Pouco a pouco, a escrita vai permitindo que a Valéria perceba as fragilidades da instituição familiar, do casamento, do amor romântico e as injustiças que são inerentes às relações de gênero. Na página 72, ela diz assim, e aí ela tá falando da relação dela com os familiares: o jantar está pronto? Quer ajuda? Eu logo declino de sua oferta agradecendo. Na verdade, me envergonharia se ele tivesse de me ajudar em minhas obrigações femininas. A cozinhar, por exemplo. Embora ele não se envergonhe nem um pouco em receber ajuda nas obrigações que são consideradas masculinas, ou seja, fornecer o dinheiro com o qual se compram os alimentos que serão cozinhados. Noites atrás fomos ao cinema, era um filme americano. A certa altura via-se o marido ajudando a mulher a lavar os pratos. Todos riam e eu também, confesso, tive vontade de rir. Depois via-se a mulher trabalhando no escritório, séria, de óculos, dando ordens a uns funcionários e ninguém ria. Comentei que, evidentemente, presume-se que as mulheres sejam capazes de saber fazer mais coisas do que os homens. E Michele se enfureceu. Então a gente vai vendo que ela e a família dela, ela e o marido, pelo menos, estão muito presos a essa estrutura de gênero, o que um homem faz, o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher. Mas ambos, a gente vai vendo ao longo do livro, estão começando a fugir um pouco desses papéis, dessas rotas pré-determinadas. Mas aqui a gente vai vendo majoritariamente a visão dela. Então aquilo que ela vai sentir, as contradições dela, mas também as contradições que ela percebe nele, porque ela percebe. E existe a questão dos filhos também, né? O modo como os filhos lidam com isso, visto que eles são outras gerações. Isso vai ficar especialmente marcado na filha dela, né, a Mirella, que já não tem nenhuma fé nessas instituições, não liga de sair com um homem se ela não é noiva dele, de chegar em casa tarde, de trabalhar. Ela já tá pensando em outras coisas. Ela tem valores e princípios que são já bem diferentes do da mãe, o que começa também a criar uma rusga entre elas. A Valéria vai se percebendo como essa ponte entre a mãe dela, que é uma senhora conservadora, que era ligada a uma família mais aristocrática, que perdeu tudo, e essa mãe conservadora é totalmente rígida no papel de uma mulher, acha que a mulher não deve trabalhar, deve cuidar da família dela, tá muito mais ligada a certas tradições. Enquanto que a filha, ela é uma ponte entre essa mãe e essa filha, que, como eu falei, já tá noutra, né? Tem outros interesses e está norteada por outros princípios. Só que a Valéria, estando ali no meio, ela vive essa contradição, porque ela tá muito presa a esses valores da mãe, ela tenta realizar, ser a filha que a mãe espera que ela seja e ser a melhor mãe possível para essa família que ela tem. O problema é que ela sente outras coisas. Ela gosta do trabalho dela, ela se sente mais livre quando ela tá sozinha, quando ela tá na rua, quando ela tá no trabalho, ou seja, quando ela não tá rodeada dos familiares dela que a subestimam. E ela começa também a se haver com os desejos sexuais. Afinal de contas, ela tem 43 anos, ela não morreu pro mundo, né? E ela começa a ver
como existe ali um desencontro entre os desejos e anseios dela nesse campo e a relação que ela tem com o marido dela. E como ela percebe que, apesar de todo mundo tratar dela como uma velha que a vida já acabou, ela não se sente absolutamente desse modo. Valéria é uma mulher que sonha, que devaneia, que quer fazer viagens, que quer se arrumar mais um pouquinho. Então ela não é uma mulher que acha que o mundo acabou pra ela, de modo algum. Mas ela vive essa contradição e um dos grandes méritos do livro é construir de maneira consistente essa mulher cingida, esse sujeito dividido entre essa idealização que ela quer incorporar e realizar muito bem, existe muito um senso de investimento nessa vida que ela teve, mas também todo esse outro lado dela, todo esse outro sentimento que não corresponde a esse ideal. E a maneira como ela está dividida na medida em que ela acredita que ela precisa abdicar de um ou de outro. O livro, nesse sentido, é muito forte e muito angustiante. Há todo um outro lado também muito interessante, é uma coisa que me impressiona, é que esse livro ele trata de muitas coisas. Uma das reflexões que a Valéria vai ter é a da consciência da precariedade material e da desigualdade social. Ela trabalha para um homem que é muito rico, a filha dela está interessada por um homem que é muito rico e a família dela toda vive um certo ressentimento pela pobreza. Ela, o marido dela, a mãe dela. E ela vai percebendo como parte dos interesses que afastam, vão afastando ela gradativamente da sua família e aproximando ela de outras situações, tem a ver com o conforto material. Ela vai vendo como o dinheiro vai norteando não só os seus desejos e as suas ações, mas a de outras pessoas também. Como o dinheiro pauta muito as ações e os sentimentos das pessoas. Isso é muito forte aqui nesse livro. Ao mesmo tempo, ela reflete muito sobre o trabalho como uma possibilidade de liberdade, de emancipação, de realização. Isso funciona para ela, para o marido dela, para a filha dela, para uma amiga dela que aparece num determinado momento. E eu achei muito interessante esse livro como crônica desse momento, né, da visão do trabalho como essa possibilidade de emancipação e realização, que eu sei que de fato não é algo desprezível de modo algum, mas fico pensando em como as coisas se desdobraram hoje em dia, quando a gente vive uma precariedade das condições de trabalho, ou uma aposentadoria que fica cada vez mais distante, e o nosso sentimento em relação ao trabalho também já está muito ligado a uma certa ideia de escravização, de que a gente não vai parar nunca de trabalhar, de que a gente tem jornadas cada vez maiores novamente. Então é interessante também esse olhar histórico, porque eu acho que ele nos dá uma certa perspectiva. Essa questão do trabalho é especialmente importante para Alba de Céspedes, a escritora, que se sustentou com a sua escrita. Tem um pós-fácil muito interessante aqui no livro, que vai falar da vida e da obra da autora, onde ela vai falar disso, né, que a Alba sustentou a si e ao seu filho com o seu trabalho na escrita, né, ela que escreveu aí em todos esses campos que eu descrevi no início do vídeo. E essa autora, num determinado momento, diz que, sim, escrever para Alba era sinônimo de liberdade. E que, não por acaso, a Alba coloca a escrita como algo importante na vida de várias das suas personagens. Então, ela tem vários livros onde as personagens escrevem cartas, escrevem livros, escrevem diário, enfim. Então, a escrita sempre aparecendo como um momento de expressão da liberdade das personagens. Valéria, como essa mulher cindida, angustiada, cheia de coisas confusas dentro de si, encontra na escrita um momento de liberdade, um momento de contato consigo mesma, um momento de entendimento que é de si, mas que é também do outro, que é do mundo. Só que escrever para ela também é um ato de sobrevivência. Ela escreve para não sucumbir, porque ela percebe que cada vez mais ela está se tornando invisível, irrelevante para essa família. É curioso porque ela é essencial, é ela que mantém a casa limpa, a casa funcionando, a família alimentada, os membros da família cuidados, mas ao mesmo tempo não interessa a opinião dela, não interessa a voz dela, não interessa a vontade dela, as pessoas estão ali prontas para definir o que ela vai ou não fazer, e quando ela vai ou não fazer, e para sempre julgar que ela vai aguentar tudo até o final, porque ela é uma mulher fortíssima, uma mulher resiliente. Então a escrita tem esse caráter de reconhecimento de si, né, de resgate de si, como uma pessoa, um indivíduo que tem sim desejos, que tem sim planos. E aí fica muito fácil entender a construção da personagem Lila pela Helena Ferrante, uma escritora que foi influenciada pela Alba de Céspedes, porque a Lila também na tetralogia napolitana tem os seus cadernos onde ela vai exatamente dar vazão, construir algo de si e para si, a quem ninguém tem acesso, que ninguém pode macular e transgredir ou atravessar, como tudo que costuma acontecer na vida da Lila. Essa escrita para sobreviver que a Valéria faz escondida e sozinha me lembrou também um livro que eu tô lendo há algum tempo, assim, muito lentamente degustando, que é o Escrever
da Marguerite Duras, escritora francesa. A Duras vai exatamente falar aqui sobre essa escrita que se impõe como uma necessidade, algo que você faz, mesmo quando você não pode, não consegue, você vai lá e faz, é uma escrita que você não consegue abandonar. E que está muito ligada exatamente a esse sentimento de solidão. Ela fala exatamente como ela precisa desse espaço, sem família, sem marido, sem gente próxima, para conseguir escrever, ela precisa se isolar. É um momento dela. Não é uma escrita exatamente confortável ou feliz, não vai ser assim para Valéria também. É uma escrita angustiante, mas é algo que precisa acontecer. É algo da ordem da sobrevivência. Então me lembrou bastante isso. E essa escrita da Valéria também lembra o próprio processo de análise, na medida em que é através dessa escrita que a Valéria vai tomar consciência das coisas que ela escondeu de si, que ela não queria encarar, que ela recalcou, das suas contradições, né, das coisas que são conflituosas dentro de si mesma, desses desejos que ela tem simultâneos, por que ela faz certas escolhas, por que não, a gente vai vendo todo o processo dela de ir ficando consciente de como as coisas funcionam ao final. E isso não é necessariamente reconfortante, né? Para onde isso vai não é necessariamente reconfortante, apenas ela toma consciência disso e para de ser levada, jogada pra lá e pra cá, assim, dessa maneira mais automatizada e refletida. Mas é muito interessante ver como a própria escrita entra nesse jogo conflituoso emocional dela, porque ela, sendo uma mulher mais tradicional, mais religiosa, mais ligada a certos ideais, começa a considerar a escrita dela como algo demoníaco, né, diabólico, algo que é uma espécie de vício. Ela não consegue parar de fazer, ela não consegue não voltar para aquilo, mas na medida em que ela volta, o que ela sente que sai dela é algo que não é muito bonito de se olhar. E isso me lembrou muito o próprio livro da Helena Ferrante sobre escrita, o In the Margins, que eu li recentemente, onde ela vai falar que ela vai escrevendo à espera de que a mulher abjeta e vulgar que vive dentro dela encontre um meio de se expressar. Então, na medida em que eu ia lendo esses diários e vendo para onde eles estavam indo, eu me lembrei muito dessa passagem da Helena Ferrante, né? Dessa coisa de que há algo um tanto turbulento de nós mesmos que parece que precisa sair, né, encontrar vazão em algum momento, e é esse processo que a gente acompanha aqui no livro da Alba de Céspedes. Finalizo esse vídeo dizendo para vocês que esse é um livro belíssimo, muito bem construído, que desenvolve com profundidade muitas questões, essas questões de gênero, questões sociais, questões culturais. Um livro que tem uma riqueza imensa na construção de uma personagem que é muito complexa, de uma personagem que a gente vai observando as suas fases, os seus descobrimentos, o desvelamento de certas coisas. É muito bonito o desenvolvimento, o modo como ele é construído, é muito consistente, é muito rico. E também me impressiona toda a atmosfera angustiante dessa personagem que me contaminou completamente, né? O tanto que essa mulher estava sufocada, o quanto ela era subestimada e ao mesmo tempo o quanto ela estava angustiada, as maneiras contraditórias em que ela lidava com a vida dela, tanto no sentido de tentar ser a melhor mãe possível, mas também de extravasar aqueles desejos de uma mulher que tinha certeza que velha ela não era, ela era jovem, ela ainda tinha muito pra viver. Então, o modo como a gente vive essas angústias da personagem aqui junto com elas é muito forte. A Alba acertou em cheio. O livro, de modo geral, tem um texto belíssimo, mas no final ele vai adquirindo assim, uns tons de poéticos que são muito sutis, mas adquirem, e que eu acho que combinam um pouco com essa própria coisa de uma coisa meio analítica, porque parece que as defesas vão abaixando, né? Então o modo como o sentimento se revela, tem passagens aqui que eu me lembrei praticamente da Clarice Lispector. Tem um determinado momento que ela diz assim: sinto que fiquei árida, meus braços são ramos de uma árvore seca. Tentei envelhecer e talvez só tenha me tornado má. Tenho medo. Depois ela vai dizer umas coisas lindíssimas, mas aí eu não vou dizer porque já é muito final do livro. Enfim, livraço, recomendadíssimo. Esse livro, eu não falei no início, eu solicitei acompanhando as letras e eu agradeço muitíssimo, porque que livro maravilhoso. Sério, leiam e divulguem a palavra de Alba de Céspedes, porque apenas maravilhosa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí se vocês já tinham ouvido falar da Alba e se leram o livro dela ou alguma outra coisa. Algumas pessoas vieram falar comigo no Instagram que estavam lendo e que também estavam amando. Acho que traduzido no Brasil, por enquanto, só temos esse, mas a galera que lê italiano, se tiver lido alguma outra coisa e quiser me contar, vou adorar. E é isso, muito obrigada a todos, muito obrigada à companhia e ao apoio dos membros e dos apoiadores. Beijocas e até a próxima. Tchau!